Nesse nosso podcast Prazer de Viver, nós discutimos algumas estratégias na sua jornada para recuperar o prazer de viver. Aqui me refiro à satisfação consigo, satisfação emocional e também satisfação espiritual. O tema de hoje é o que é, para quem é e como surgiu a poesia terapia. Vou começar falando um pouco sobre o que é a poesia terapia. A poesia terapia é uma forma de comunicação muito específica que consegue permear ao mesmo tempo nossa fisiologia, o nosso emocional e o nosso espiritual, além dos nossos pensamentos também. Por fisiologia, o que eu estou querendo dizer com poesia terapia consegue permear nossa fisiologia? O que eu estou querendo dizer com isso? Por fisiologia, o que eu estou falando é respiração. Não por acaso, técnicas de meditação, técnicas de atenção plena, enfim, elas trabalham bastante com a respiração. Mesma coisa na yoga, começa com a respiração como um recurso bastante poderoso para a pessoa ficar presente naquele momento. E é o primeiro mecanismo que a poesia terapia ativa na pessoa, é o controle da respiração, equilibrar a respiração. O segundo plano de acesso que a poesia terapia tem sobre as pessoas é o campo dos pensamentos. Campo dos pensamentos porque conforme a pessoa vai falando, ou mesmo conforme ela vai ouvindo a própria voz em pensamento, né, ela vai ficando presente no momento, ela vai ficando presente naquele contexto, naquela situação. Mesmo que ela esteja passando por tempestades, turbilhões, uma série de coisas na cabeça, enfim, a partir do momento em que ela começa a ouvir a própria voz, ela vai ficando cada vez mais presente, ela deixa de fazer parte do turbilhão, ela deixa de fazer parte da tempestade. A tempestade vai ficando cada vez mais distante, e a pessoa vai ficando cada vez mais presente para aquilo que ela tem que enfrentar, para aquilo que ela tem que resolver. De uma certa forma, seria como dizer que os problemas são relativizados, e assim a gente consegue enxergar mais fácil o que temos que fazer. Em terceira medida, a poesia terapia também faz com que nós possamos acessar o nosso emocional. Em que medida? Conforme a leitura vai sendo realizada de um dado poema, a mente, naturalmente, o organismo como um todo, as emoções, enfim, começam a aflorar e a pessoa começa a perseguir qual a surpresa daquele poema, o que aquele poema vai traduzir para ela, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de tristeza às vezes, que mensagem que é? E conforme ela vai evoluindo na leitura, chega no último verso, vem aquele arremate, ela fala, putz, era isso o tempo todo. É aquela chave de ouro, aquela palavra-chave. E esse recurso que a poesia tem de fazer todo esse estímulo acaba convergindo a um chamado estado de pico, ou em inglês eles também chamam de peak state. E esse peak state, esse estado de pico, é bastante propício para que se possam tomar decisões, resoluções, enfim, é aquela diferença entre se conformar com a vida que se leva versus realmente tomar uma decisão, tomar uma resolução e ir atrás daquilo que você pretenda por de fato conquistar, atingir, botar as coisas nos devidos lugares, enfim. Basicamente é isso. E outra coisa que vale a pena pontuar aqui, já falei da Universidade de Thomas Jefferson, que eles já estudaram isso com relação ao poder que a poesia tem em estimular esse estado de pico. Tem uma série minha aqui no canal, que é a série Poesia e Saúde, que fala um pouco sobre isso também num dos episódios dela lá. Agora aqui, talvez alguns acabem se perguntando, mas, poxa vida, eu não sei ler um poema, não sei escrever um poema, isso daí não entra na minha rotina, não faço a menor ideia como faz, parece uma coisa de outro mundo, uma coisa muito difícil, minha nossa, o que eu faço? A beleza dessa situação é que, na realidade, todos nós já lemos e escrevemos poesia todos os dias, conscientemente ou não. Porque poesia, o que significa essa palavra, de onde ela vem, a origem dela é grega, poiesis, e poiesis é criação, o ato de criar, por assim dizer. Então, a própria criação, o ato de criação, ele começa na comunicação. Comunicação interna, um pensamento, por exemplo, ou a verbalização, você consigo, falando, às vezes em voz alta, pensando alto, às vezes, quando você está se comunicando com alguém, está ouvindo alguma coisa de alguém. Então, por outras palavras, a poesia já faz parte dos nossos dias. Quer seja uma poesia que nós ofereçamos, que é a nossa comunicação, quer seja a poesia que alguém oferece para a gente, que é o discurso que outra pessoa projeta sobre a gente, ou mesmo o nosso pensamento, trabalhando com uma série de coisas. Então, a poesia já faz parte do nosso dia a dia, nós já lemos e já escrevemos poesias todos os dias. Aqui, caso você ainda não tenha ficado convencido disso, eu vou te dar um outro exemplo. Imagine que na sua semana, nem precisa imaginar, certo?
teve a sua semana, a gente está aí, já passaram 7 dias, tal, hoje é dia 12, do dia 5 até hoje, dia 12. Aconteceu uma série de eventos contigo. Alguns desses eventos você nem se deu conta, foram insignificantes. Agora, outros eventos, porém, te marcaram de alguma forma, quer uma forma positiva, quer uma forma negativa. Quando isso acontece, quando um evento marca uma determinada pessoa de uma forma positiva, de uma forma negativa, tradicionalmente a gente relaciona esse episódio com um rótulo, com um perfil de assimilação. Por exemplo, digamos, passou um pernilongo aqui, é um dos problemas de gravar ao vivo esse. Acontece de tudo. Passa pernilongo, a cacatua de um vizinho por aí começa a fazer barulho, enfim, acontece de tudo. É uma das desvantagens de fazer ao vivo, mas, por outro lado, confere bastante espontaneidade. Então, acontece, passamos por uma determinada semana, nessa semana teve alguns eventos que marcaram, outros eventos que foram significantes. Nos que marcaram, eventos positivos. Poxa vida, isso aqui me deixou muito feliz, me deixou muito contente. Pode ser, por exemplo, uma promoção no emprego, alguém que aceitou namorar com você, pode ser um carro que você conseguiu comprar, alguma conquista material em geral. Enfim, aquela experiência é rotulada, isso é automático. A gente acaba processando cada experiência com um rótulo automaticamente. Ou, às vezes, algumas experiências rotuladas negativamente. Por exemplo, levou uma fechada no trânsito, por exemplo, levou fora de um namorado, de uma namorada. Vários exemplos aqui. Mas seja como for, a experiência ela recebe um rótulo. Isso é automático. Isso é uma experiência de tristeza ou uma experiência de alegria? É uma experiência positiva ou é uma experiência negativa? Essa associação nós já fazemos automaticamente. E o cérebro, ele vai agrupar as sensações por associação. Então, quais outras experiências eu tenho de tristeza ou quais outras experiências eu tenho de positividade? A partir de um único exemplo, a partir de uma única experiência, o cérebro ele deu um rótulo para aquela experiência que foi um sentimento. Esse é o nosso primeiro rótulo, é um sentimento. Basta um sentimento que marca aquela impressão e o cérebro já fez a associação em conjunto com o coração, por assim dizer. Beleza. E o cérebro, como ele não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado, o que aconteceu e o que deixou de acontecer, a partir do momento em que uma experiência é associada dessa forma, com um rótulo, isso é automático, ela passa a ser agrupada na categoria de emoções, impressões e reações que nós já tenhamos experimentado, que tem a ver com aquele rótulo. Então, por exemplo, boa noite, Gerson. Obrigado por estar aqui, presente. Boa noite, Gerson, muito bem-vindo. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de associação e o cérebro não sabe discernir se aquilo já aconteceu, se está acontecendo, enfim, acaba aglomerando, acaba avolumando, e os comportamentos sequentes vão funcionar como uma decorrência desse daí. Então, por exemplo, digamos que eu recebi uma promoção no trabalho. Isso me deixa muito feliz. Esse é o sentimento acaba criando um rótulo. Sentimento de alegria, sentimento de felicidade, funciona naquela experiência. O que eu for fazer depois tende a ser uma coisa que vai me dar também prazer, vai me deixar com alegria, vai reforçar aquele estado, via de regra é assim que funciona. Ou se fosse, por outro lado, sei lá, fulano levou um fora do parceiro, ou passou por uma situação de divórcio, acabou de acontecer. A pessoa pode receber a melhor notícia logo depois desse evento. Ela nem vai perceber que foi a melhor notícia. Porque aqui, todo o sistema dela já está construindo o poema de associação, por assim dizer, internamente, em função daquela primeira experiência que marcou. Foi uma experiência triste, o cérebro começa a associar uma série de comportamentos e reações igualmente tristes. Então, por outras palavras, né, nós todos escrevemos e lemos poemas todos os dias, conscientemente ou não. Recapitulando, qual é o título do poema? É o sentimento que aquela experiência carimbou no indivíduo. O sentimento pode ser tristeza, pode ser um sentimento de alegria, ou é um positivo ou é um negativo, via de regra, certo? Esse é o rótulo do poema. E o poema que a pessoa escreve em função desse título é todo o arcabouço de emoções e reações que aquele sentimento desperta nela. Começou com uma palavra, e essa uma palavra é justamente o título do poema que ela está aplicando para ela, e por via de consequência, está projetando para o entorno dela também. E o que a poesia-terapia faz é munir a pessoa de uma série de ferramentas, uma série de recursos, para que ela consiga enxergar, consiga lidar com todo o tipo de poesia que ela está criando e também ao mesmo tempo que ela está recebendo. Essa é a forma de ler um poema, ler o seu próprio poema e ler o poema do entorno. Esse é o tipo de poesia que nós executamos todos os dias, conscientemente ou não. É como se fosse, assim, uma faca de cozinha na mão de um chefe de cozinha. Poxa, ele faz as mais deliciosas refeições. Agora, uma faca de cozinha na mão de uma pessoa amadora, em geral,
pode dar os melhores ingredientes, ela não vai saber o que fazer com aquilo. A poesia terapia trabalha da mesma forma com as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos objetivos. Ela possibilita, ela habilita o indivíduo a saber lidar, saber reconhecer, saber ler conscientemente essa própria poesia de si e a poesia do entorno, sabendo manifestar também a poesia que ela escreveu ou que ela escolher escrever, tá certo? Talvez alguns aqui pensem também, poxa, mas eu não tenho tempo para colocar poesia na minha rotina, minha nossa, tipo, eu já tenho uma rotina tão corrida, como é que eu vou encaixar poesia aqui? É impossível, não dá. Pois bem, se você tiver 30 segundos na sua agenda, na sua rotina, enfim, 30 segundos, eu não estou falando de 10 minutos, não estou falando de 20 minutos, enfim, não estou falando nada disso, 30 segundos. Se você tiver 30 segundos na sua manhã e 30 segundos no período da noite, antes de você dormir, você consegue colocar em prática, você consegue colocar no seu dia a dia poesia terapêutica, poesia terapia, você consegue se beneficiar desse recurso muito poderoso também. E por que eu falo 30 segundos? Porque basta a conta-gota mesmo, de fato, para ter algum benefício. Assim como tem venenos que matam gota a gota, basta só um pouquinho daquilo. Também tem remédios, também tem recursos muito poderosos que alimentam, que vivificam, que nutrem gota a gota também, de pouquinho em pouquinho, aos poucos mesmo. E um desses recursos é justamente a poesia terapia. 30 segundos bastam de manhã, 30 segundos à noite. Não por acaso aqui no canal a gente tem uma série, né, depois você dá uma olhada, uma playlist, que é a série Poesia de Presente, Poemas de Presente, onde tem uma série de poemas de 30 segundos em média. Assim você já consegue aplicar no seu dia a dia. E ao final desse vídeo eu vou falar como é que você consegue aplicar isso imediatamente e colher os melhores benefícios disso também. Falando nisso, esse vídeo aqui ele não vai ficar disponível para sempre. Eu vou tirar ele do ar, então logo a gente acabe a live aqui, eu vou retirar ele do ar. Depois eu edito, enfim, não sei, e depois eu publico alguma coisa. O Gerson deixou um comentário aqui, deixa eu ver o que ele escreveu. Isso aqui é pelo Facebook. Falou, tem tido essa experiência nos últimos tempos e faz muito bem. Que legal, Gerson. Obrigado por ter compartilhado. Fico muito feliz, Gerson. Muito satisfeito. Obrigado pelo compartilhamento. A experiência que ele está falando, pessoal, para quem entrou agora, é em referência à poesia que nós escrevemos para nós mesmos em função das emoções, dos eventos, das experiências com as quais nós lidamos todos os dias, conscientemente ou não. O Gerson está falando que ele já começou a tomar consciência disso, já passou a desfrutar dos benefícios disso. Parabéns, Gerson. Muito bom. Parabéns mesmo. Muito legal. Então, com relação à questão de não sei escrever poesia, não sei ler poesia, minha nossa, você já percebeu que você faz uso disso todos os dias, porque poesia é criação. E a criação pode ser uma criação que edifique, ou uma criação que consuma, uma criação que mine, aquele esquema do tipo, poxa vida, me sinto tão sozinho. Todos os eventos que acontecem, em alguma medida, nós temos não um controle sobre o evento, mas um controle sobre o que nós fazemos daquele evento. Da mesma forma, voltando na questão do chefe de cozinha. Teve um episódio de um programa, não lembro qual que foi, que um chefe de cozinha profissional foi desafiado por um chefe de cozinha amador. Fazia parte do show essa brincadeira, certo? O chefe de cozinha profissional amealhou todos os ingredientes que ele quis e passou esses ingredientes super bacanas, certo? Super de primeira linha, para o chefe amador. E o chefe amador passou para o chefe profissional um monte de ingrediente cacareco para ele preparar alguma coisa gostosa com aquilo e ficou dando risada, inclusive, tipo, é impossível. É impossível para aquele chefe amador enxergar alguma coisa de positiva naquilo. Ele não sabe lidar diferente com aquela situação. Mas o chefe profissional, ele sabe lidar com aquele contexto. Aquele esquema de me dá um limão que eu faço uma limonada. E ele fez uma refeição sensacional com aquilo lá. Enquanto o chefe amador, mesmo com os melhores ingredientes possíveis, ele não conseguiu fazer uma refeição muito bacana. A mesma coisa acontece quando, apesar de nós nos sentirmos demandados pelo trabalho, pelo relacionamento, enfim, qualquer coisa que seja, às vezes nós acreditamos que ir atrás de uma certificação nova vai fazer alguma diferença nesse processo. Às vezes trocar do parceiro, trocar a companhia de vida vai fazer alguma diferença, vou me curar dessas dores. Às vezes dar um pé no trabalho, por exemplo, vou fazer a minha própria vida agora, acha que isso vai resolver tudo. E não é bem assim. Aquela questão de saber o que fazer com uma faca. Uma faca na mão de um chefe de cozinha profissional é sensacional, e uma faca na mão de uma pessoa amadora às vezes fica dentro da gaveta. A poesia terapia, ela consegue habilitar um indivíduo a saber lidar justamente com as próprias poesias, o que ele produz para si, por assim dizer, das próprias experiências e como ele processa o entorno. É isso que eu queria deixar para você aqui por enquanto, e também saber que você pode se valer disso em apenas 30 segundos, o que é sensacional, e eu vou te falar no final desse vídeo como é que você faz isso. Aqui talvez você comece a se perguntar,
Mas tem alguém que, de alguma forma, no mundo real, assim, alguns exemplos, né, de pessoas que se valeram de poesia terapia? Antes de a gente comentar sobre isso, sobre pessoas do mundo real que executaram isso, dar um exemplo mais a fundo, assim, uma coisa que eu gostaria que você tivesse em conta também, porque isso foi muito importante para mim, fez total diferença para mim, é o seguinte: se eu tiver uma receita de bolo de chocolate para fazer, e eu pegar essa mesma receita e compartilhar com você, falar assim, olha, essa é a receita do melhor bolo de chocolate do mundo, ou de algum doce que você goste, ou se você não gostar de doce, sem problema, alguma coisa salgada que você goste. Mas imagina que tanto eu quanto você, e mais 100 ou 1000, 100 mil pessoas, enfim, receberam a mesma receita para fazer. É o melhor do mundo aquele negócio, aquele bolo de chocolate. Vai sair o mesmo bolo? Todo mundo vai conseguir fazer o mesmo bolo de chocolate com a mesma receita? Com os mesmos ingredientes, inclusive, é o mesmo chocolate, a mesma marca de chocolate, enfim, é o mesmo metal que faz a forma, enfim, tudo. Vai sair a mesma receita? Não vai, não vai, porque cada um tem o seu jeito de cozinhar, de mexer a massa, outros preferem bater, outros preferem usar colher, outros vão usar no forno elétrico. O Gerson tá falando que não. De fato, Gerson, não vai ficar, cada um vai fazer de um jeito. Com um poema é a mesma coisa. Se eu der um poema para vocês, assim como no canal, já falei que tem vários. Se eu der um poema para vocês, e aqui todo mundo que estiver participando da live for ver esse mesmo poema, e eu perguntar para as pessoas como esse poema sensibilizou cada um de vocês, e eu fizer isso com 100 pessoas que sejam, eu vou ter 100 respostas diferentes. E isso não é hipótese, certo? Isso é real. Isso é bastante comprovado. Eu tive a oportunidade, grata oportunidade, de verificar isso numa escola. Fui dar uma palestra sobre poesia terapêutica numa escola. E lá tinha em torno de 107, 110 alunos, mais ou menos. E eles deu um poema para que eles lessem, para todos, né, que estavam ali. E cada um deles ali que se manifestou teve uma interpretação diferente do poema. Era o poema Apaixona-te, o mesmo que eu falei para vocês na última live. O mesmo acontece com relação às nossas experiências. Às vezes nós achamos que, poxa vida, é óbvio que essa situação machucou, é óbvio que essa situação me deixou zangado. É impossível que a pessoa que esteja conversando comigo não esteja percebendo. Porque esse é o poema que você está vendo. Esse foi o poema que você rotulou, esse foi o título que você botou, e assim que você está escrevendo esse poema aqui dentro de você. E imagina que o indivíduo com o qual você está se comunicando vai ler e vai interpretar o poema da mesma forma. Isso é insano, é impossível de fechar. É a questão do bolo de chocolate. Cada um vai fazer um bolo de chocolate diferente. A mesma experiência vai marcar as pessoas diferentes, de formas diferentes. Obrigado, Nery, pelo boa noite. Gratidão. Então, com relação às experiências marcarem a gente, eu acho que, de formas diferentes, eu acho que já ficou bem claro. Agora, vou passar para o exemplo de pessoas da vida real que, de fato, aplicaram poesia terapia na vida delas. E vocês vão tirar as próprias conclusões disso daqui. Primeira pessoa que aplicava poesia como terapia na própria vida, achei isso aqui sensacional, tinha que compartilhar com vocês. Leonardo da Vinci, tipo, nossa, o cara era um polímata, tipo, ele tinha várias habilidades, dominava uma série de coisas, e além de tudo, ele também escrevia poesia, ele era um poeta, como assim? Aí talvez alguns falem assim, mas ele era um gênio, cara, tipo, ele era um gênio, por isso ele sabia interpretar poesia, aquele negócio muito difícil. Só que aí que tá, Leonardo da Vinci, apesar de ser um gênio, ele tinha transtorno de hiperatividade e tinha déficit de atenção. Ou seja, para aqueles que pensam que o poema, no sentido literal do termo, poxa, difícil, aquele negócio é muito rebuscado, enfim, os poemas não precisam ser assim, certo? Tem vários tipos de poemas diferentes, ainda mais poema com poesia terapia, é totalmente diferente. É uma coisa que foi feita, como eu falei no começo dessa live, para tocar os pensamentos, os sentimentos, o espiritual, a sua fisiologia, sensibilizar tudo isso. E o Leonardo da Vinci conhecia isso daí também, não à toa ele fazia uso disso, tá certo? Aí mesmo assim, vai ter gente aqui que vai falar assim, mas ele fazia uso de poesia terapia porque ele era um gênio, dominava uma par de coisa, poesia para ele nem ia perceber, ele mesmo com transtorno disso, transtorno daquilo, ele ia saber dominar isso daí direitinho. Gerson aqui falando mais alguma coisa, era possuidor de uma especial... Sim, era possuidor de uma especial condição, por isso que ele nem percebia que interpretar um poema, ler um poema era uma coisa difícil e fazia bem, certo? Mas agora eu vou dar um outro exemplo. Aqui no Brasil, tem uma médica que ela prescreve poemas para os pacientes dela, e os pacientes dela são pacientes terminais, eles têm câncer, então literalmente morrendo de dor, não tem mais o que fazer, não tem mais salvação, o tratamento já foi ultimado, alguns nem podem mais tomar anestesia, é impossível, e essa médica, ela chama Ana Cláudia Quintana, ela prescreve poemas para esses pacientes, e esses pacientes, mesmo cheios de dor, enfim, alguns têm dificuldade em processar as informações, inclusive, conseguem lidar com poemas, e isso faz com que eles se sintam bem.
E são pessoas que eles não têm mais perspectiva nenhuma de vida. Tipo, tinha tudo para ficar amargo, ficar ranzinza, rancoroso, o que quer que seja. Mas eles, quando eles lidam com poesia, com os poemas, eles se transformam, por assim dizer. Como eu falei aqui no começo dessa nossa live, o estado de pico, o peak state, como é mencionado e estudado lá fora, que a poesia é capaz de proporcionar, ele abre uma série de possibilidades. Tanto para se você escreve poesia, você sabe do que eu estou falando, tanto para quem lê um poema, no sentido literal, e tanto para aquela pessoa que tem pelo menos curiosidade de ler aquilo. E aqui o que eu quero mostrar para você é que poesia não é tão difícil quanto às vezes pode parecer. Então eu já dei 2 exemplos aqui por enquanto. Do Leonardo da Vinci, alguns podem falar, porque ele era um gênio, ele saberia mexer com poesia desse jeito. Dei o exemplo dos doentes terminais, que mesmo com dor, sem perspectiva nenhuma de vida, lidam com poemas. Mas aqui, ainda assim, alguém pode falar assim, olha, mas eles não têm nenhuma opção, eles já são terminais. Que opção eles têm de escolha? Então, se eu passasse qualquer coisa para eles, que não um poema, para eles também não faria diferença. Pois bem, é por isso que eu quero dar o terceiro exemplo. E antes de eu dar o terceiro exemplo, que é um exemplo sensacional, vou ler um comentário do Gerson que ele colocou aqui. Ele criava... Sim, exatamente, o Gerson está falando do Leonardo da Vinci, que o Leonardo da Vinci também criava os poemas quando tinha os transtornos. De fato, poesia para o Leonardo da Vinci era uma ferramenta sensacional de tratamento, de terapia, de refazimento, de vitalidade. É o que eu estou querendo transmitir aqui para vocês. Agora o nosso... Obrigado, Gerson, pela contribuição, riquíssima contribuição. Muito obrigado, Gerson. Agora o nosso terceiro exemplo de pessoas do mundo real que se valem de poesia para tratamento e não são nem gênios, no caso do Leonardo da Vinci, também não são doentes terminais, ou seja, elas têm um poder de escolha, né, como nós todos aqui livres e tal e tudo, e se valem de poesia. Pois bem, no Reino Unido tem uma farmácia de poesia, registrado e tudo e tal como farmácia de poesia. Nada como viver num país de vanguarda, por assim dizer, né? E essa farmácia de poesia, ela é equipada inclusive com ambulância e tem de fato vários frascos lá de poesia. E não o suficiente, tem lá uma sala, um consultório para ser atendido, para as pessoas serem atendidas com poesia terapêutica. E esse atendimento de poesia terapêutica, as pessoas vão lá voluntariamente. Não apenas vão lá voluntariamente, mas meia hora de atendimento com poesia terapêutica custa 30 libras. Ou, uma hora, se for o caso, 60 libras esterlinas. O que, traduzindo para real, daria em torno de 450 reais, mais ou menos. Imagina passar uma hora de poesia terapêutica que custe 450 reais. E essas... conversão para cá? Sim, fora o IOF, nem fiz essa conversão, taxa de câmbio, enfim. E essas pessoas estão lá voluntariamente colhendo de poesia terapêutica. E são pessoas de todas as camadas sociais, desde pessoas humílimas até pessoas bastante abastadas. O que isso significa? Que não precisa ser nem gênio, nem doente terminal, mas qualquer um pode se beneficiar de poesia terapêutica. A poesia terapia é acessível a todos. Então, quando nos pergunte assim, eu já falei, né, o que é poesia terapia, e agora a segunda pergunta grande da nossa live aqui, para quem é a poesia terapia? Poesia terapia é para nós todos podem se beneficiar. Não são nem apenas os gênios, nem aqueles que sofrem com horrores de dores que nós nem imaginamos, nem conseguimos conceber. São as pessoas todas em geral. Como lá no Reino Unido, citei aqui o exemplo. Agora, aqui talvez fique aquela questão mais, poxa vida, se eu pegar qualquer poema, eu posso pegar um poema aqui, como é que eu faço tal, para me beneficiar disso daqui? Não é qualquer poema que vai traduzir esse estado de pico para você. Não funciona assim. Por quê? Nem todos os poemas são edificantes. Tem poemas que eles jogam a gente para baixo. Então não são todos os poemas que podem ser empregados à guisa de poesia terapêutica. Por quê? Tem várias e várias pessoas que usam da poesia como psiconeuroimunologia. E o que é? Nossa, que palavra feia. Nossa, agora você ferrou com a minha cabeça, cara. O que é psiconeuroimunologia? Psiconeuroimunologia é um recurso da psicologia que estimula as pessoas a desabafarem no papel, a colocar no papel um desabafo, o que é muito positivo, é sensacional. Só que essa pessoa colocou no papel uma coisa que estava consumindo ela. Ela precisava desabafar, ela colocou no papel aquilo. Para ela fez muito bem. Agora imagina você que quer desfrutar da poesia terapia, pegar o desabafo de uma pessoa num papel para ler, para ver se aquele poema de alguma forma pode te beneficiar também, você pode se beneficiar dele. Aquela pessoa colocou uma coisa que estava consumindo ela naquele papel. E você vai lá e vai assimilar isso para você à guisa de terapia, à guisa de recuperação, à guisa de refazimento. Isso pode ser perigoso, pode ser um caminho que vai te levar, às vezes, para o mesmo estado de tristeza, consumidor, enfim, que aquela pessoa estava experimentando.
Então, esse macete aqui que eu tô compartilhando com vocês, sobre como se valer da poesia e terapia, né, que serve para todos nós, é bom tomar isso em consideração. Nem todo poema você pode sair por aí pegando e falar e achar que é um poema de terapia, que faz parte de poesia e terapia. Não é assim que funciona, tá bom? Aí, poxa vida, então que poema que é? Como é que eu posso discernir isso? Via de regra, como eu falei para vocês, além de serem poemas edificantes, fechar com aquela chave de ouro que faz a gente se sentir em estado de pico, enfim, são poemas que eles conseguem sensibilizar, por assim dizer, rápido e com espontaneidade, com naturalidade. Assim como tem gente que fala assim, nossa, quando eu te vi foi amor à primeira vista. Ou quando passou por um prédio bonito, falou assim, nossa, eu vou trabalhar aí um dia. E de fato foi lá trabalhar. Foi uma sensibilização, por assim dizer, espontânea, natural, monumental, marcou a pessoa. Os poemas terapia, eles são dotados dessa capacidade. Eles são, por assim dizer, objetivos, né? São curtos, são breves, mas eles têm alto impacto. Eles otimizam o seu tempo e te botam no estado de pico em poucos segundos, em poucos instantes, como eu te falei, em 30 segundos, no mais das vezes, já é o suficiente para aquele remedinho, gota a gota, por assim dizer, fazer efeito. Agora, um caminho que eu gostaria de deixar aqui para você, ou um passo, assim, um pequeno passo, para que você já consiga colocar em prática, desfrutar dos benefícios, o que eu sugiro que você faça, tá? E logo em seguida eu vou falar como surgiu a poesia terapia, de onde veio essa ideia e tal, tal, tal. O pequeno passo que eu gostaria de deixar aqui para você colocar em prática é o seguinte: aqui no canal do YouTube, a gente tem uma série, né, a playlist que eu te falei, poemas de presente. Pois bem, nós temos diversos poemas lá, a maioria tem 30 segundos. O Gerson deixou mais um comentário aqui, já vou pegar o do Gerson. Deixa eu pegar o Gerson aqui rapidinho antes de comentar. Poemas que elevem e tragam uma sensação de realização. Exatamente. É uma forma de você reconhecer um poema que faça parte dessa técnica de poesia terapia, é justamente ver como ele te sensibiliza, se ele te põe para cima, se ele te faz bem, ou se, como eu falei, se trata de um poema de desabafo de uma outra pessoa. E às vezes quando você vai pegar, assim como você não vai lá e pega o lixo do vizinho, por exemplo, e traz para dentro de casa para ver o que tem dentro do lixo, você também não vai pegar um poema de uma pessoa que colocou ali para desabafar e usar aquele poema a título de terapia para você. Fez bem para ela, porque ela colocou aquilo no papel. E detalhe, quem faz uso da poesia como um recurso de psiconeuroimunologia não precisa nem ser poeta, é um ato simples de fazer. A gente vai ter oportunidade de trabalhar isso nas próximas lives, nos próximos encontros. Agora, com relação específica a como você pode se valer da playlist de poemas aqui do canal, Poemas de Presente. Lá tem vários poemas, certo? Eu gostaria de lhe sugerir o seguinte passo. Escolha um por dia, certo? Um para cada manhã e um para cada noite. São apenas 30 segundos, nada mais do que isso. Quando você for ler o poema, procura ler com a mão no coração, na linha do coração, e lê para você mesmo. Por que eu sugiro que você faça com a mão no coração? Por que isso? Por causa de um mecanismo chamado neurocardiologia. Neurocardiologia, basicamente, a gente pode tratar isso em outros encontros, se vocês tiverem interesse. Mas, basicamente, a neurocardiologia consegue demonstrar que o campo magnético, o campo eletromagnético do coração é muito mais forte, muito mais poderoso do campo eletromagnético do cérebro. E quando nós colocamos a mão sobre o peito, sobre o coração, nós conseguimos dar um boost, nós conseguimos dar um pump, nós conseguimos deixar mais poderoso esse campo eletromagnético. Ou seja, em 30 segundos você consegue estimular a sua neurocardiologia brutalmente positiva com um poema. Fazer isso todas as manhãs durante 7 dias e todas as noites 30 segundos durante 7 dias. Vai ver que diferença faz para você. E, se lhe fizer bem, o passo adiante seria você ler o mesmo poema frente a frente ou por uma gravação para uma outra pessoa que você queira bem também. Esse é por assim dizer, um desafio, tá certo? Agora, como surgiu a poesia terapia? A poesia terapia, ela surgiu há milhares de anos, literalmente milhares de anos. Ninguém inventou a roda agora. A única diferença é que, enquanto a maioria das pessoas está preocupada em ir atrás de dinheiro, aumentar a conta bancária financeira, por assim dizer, pouquíssimas pessoas estão atrás de aumentar a conta bancária emocional. No entanto, os maiores grupos de estudo e pesquisa, enfim, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Noruega, por exemplo, na Holanda, na Dinamarca, Alemanha, enfim, investem em grupos de associação de escrita criativa e de desenvolvimento da nossa conta bancária emocional. Não por acaso, em novembro, mais ou menos, eu tomei ciência de um grupo de associação para aumentar a nossa conta bancária emocional, cujo ingresso para você fazer parte desse grupo custava $85.000. Esse é o poder dessa informação. Aumentar a conta bancária emocional tem no mínimo esse valor, e era um grupo, inclusive, do qual fazia parte o Anthony Robbins. Para quem não conhece, é um guru assim do desenvolvimento pessoal. Agora,
voltando um pouco aqui a fita, né, eu tinha falado que surgiu há milhares de anos. Os primeiros registros de poesia enquanto terapia, estudos edificantes, enfim, de onde vem isso e tal, datam desde a Grécia Antiga, bem antes ainda de Sócrates, bem antes ainda de Aristóteles. Saudações, Cícero, obrigado por ter vindo. Eu vou pegar aqui o do Gerson antes e já continuo respondendo. A mão funcionará como transmissor da energia que te eleva, certo? Exatamente. O Gerson está falando aqui sobre o que eu falei agora há pouco da neurocardiologia. A mão, a gente tem chakra palmar, certo? Mas isso daí, como eu falei, é um assunto para uma outra live a gente desenvolveria melhor. Mas a mão, quando ela fica sobre o peito, e no peito, na linha do coração, nós temos um outro chakra, um outro plexo solar. Quando o plexo da mão, quando o chakra da mão entra em contato com o chakra do coração, um estimula o outro. E assim o campo eletromagnético do coração se expande e vibra cada vez mais forte. É por isso que esse estímulo não é para durar muito, é o tempo de você terminar de ler a leitura do poema. Você pode ficar lá com a mão lá eternamente, mais ou menos igual o hino nacional? Pode. Só que conforme você faz isso com a leitura específica do poema, você já vai se colocar no estado de pico, isso vai te estimular para fazer alguma atividade que você queira, falar com alguém que você queira bem. Esse é o nosso intuito aqui, tá certo? Agora, questão de como surgiu a poesia, vem desde antes de Aristóteles, antes de Platão, antes de Sócrates. Voltando mais ainda no tempo, a poesia vem desde Homero, a poesia-terapia vem desde Homero, lá atrás, o cara que escreveu a Odisseia. O cara que escreveu a Odisseia, Homero, ele escreveu um baita de um livro, a Odisseia, né, que é em forma de poema, e nesse livro ele colocou uma série de ensinamentos edificantes para as crianças e para os adultos. Esses ensinamentos também pegavam parte religiosa, parte espiritual, ética, tudo ele procurou colocar no poema da Odisseia. Então, poesia-terapia não é modinha, só que não nasceu agora. Pode até estar sendo pesquisado agora, mais ou menos do que uns 150 anos, mais ou menos, que se estuda poesia-terapia enquanto ciência. Mas a poesia-terapia já data de milhares de anos. É isso que eu queria deixar para vocês. Não por acaso a poesia-terapia já é difundida em diversas culturas. O próprio Buda escrevia poesia e assim ele ensinava os discípulos dele. Outra personalidade que fazia isso, que transmitia os ensinamentos por poesia terapêutica, só que falava por parábolas, era Jesus. Muito interessante. Não apenas Jesus, mas quando nós pegamos a Bíblia, nós também temos os Salmos. E os Salmos, quando nós pegamos, por exemplo, os Salmos de Davi, e procuramos ouvir no original, chega quase a ser musicalizado, não sei se existe essa palavra, mas chega quase a ser uma música, aquilo ali. Então, a poesia-terapia é uma coisa realmente muito antiga, não é modinha, pelo contrário, faz muito bem, todo mundo pode desfrutar, sendo poeta, não sendo poeta, sabendo escrever, isso não é desculpa, na realidade todos sabemos escrever, podemos só não ter consciência disso. Espero ter deixado essa comunicação bastante palatável para vocês, bastante amigável, poesia-terapia está aí para ficar, isso só tende a crescer cada vez mais. É isso, gratidão mais uma vez e um grande abraço. Tchau, tchau, gratidão.